Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos e queridas do nosso canal Fogo e Graça, a todos os amados também do nosso grupo do WhatsApp, a nossa Igreja Sem Fronteiras, Família Fogo e Graça Brasil, que Deus continue abençoando a sua vida. No dia de hoje, nós queremos estar transmitindo uma palavra de Deus. E essa palavra, queridos, eu quero estar falando sobre a humildade de Cristo em nós. O tema do sermão, da mensagem de hoje é a humildade de Cristo em nós. Então, nós vamos aqui, irmãos, dar leitura à palavra de Deus, e essa palavra ela se encontra aqui no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 8, livro de Levítico, capítulo 8, Levítico capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. Nós vamos dar leitura à palavra de Deus ao versículo 35, perdão. Vamos aqui ler a palavra de Deus e que vai falar algo muito profundo, uma revelação de Deus para nós a respeito da humildade. Da humildade de Cristo em nossas vidas. Levítico capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 35, diz assim: Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar aos filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar ao seu redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura, e o rebanho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espádua direita. Também o cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Este fora uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, os seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias vos consagrará. E como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardarei as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então, queridos, aqui vemos o momento da consagração de Arão e seus filhos. Para quem não sabe, Arão foi irmão de Moisés, e toda a descendência de Arão ela foi separada para o sacerdócio. Ali vemos no Antigo Testamento que existia um tipo de sacerdócio. Ali o Senhor estabeleceu as leis, as ofertas, toda a forma, deu toda a regra aqui no livro de Levítico, mais adiante nós vamos ver isso. Ele deu toda a regra de como tinha que ser a adoração, de como o povo tinha que buscar a ele. Existia uma série de regras, de rituais, de cerimônias, de ofertas. E o Senhor havia falado com Moisés que Arão
e a sua descendência seriam separados como sacerdotes. É o que nós dizemos sobre o sacerdócio levítico, porque eram sacerdotes e levitas. Os levitas vieram da tribo de Levi, todos eles. Levi foi um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, e todos eles, da descendência de Levi, eles foram separados para trabalhar na casa do Senhor, naquele tabernáculo que foi erguido ali durante a circulação do povo no deserto. Eles tinham um tabernáculo móvel. Eles armavam aquela tenda e naquela tenda eles adoravam a Deus. A tenda chamada tenda do encontro, a tenda do lugar onde eles iriam se encontrar com o Senhor. E naquele lugar eles adoravam a Deus. E ali trabalhavam levitas em tudo aquilo que era organização, em tudo aquilo que era limpeza do templo. Então, naquela tenda ali, toda aquela tenda era trabalhada pelos levitas. E o trabalho espiritual, ele ficava com os sacerdotes. Os sacerdotes eram da tribo de Arão, Arão, irmão de Moisés. Toda a sua descendência foi separada para ser sacerdotes diante de Deus. A palavra sacerdote significa também mediador, intercessor. Todos eles foram mediadores, todos eles foram intercessores naquela época, na época do sacerdócio levítico. Eles foram intercessores do povo para Deus. O povo, para chegar até Deus, tinha que ir até o sacerdote. Então, vemos que isso aconteceu aqui no sacerdócio levítico. Por isso, a palavra do Senhor fala, irmãos, lá no livro de 2 Timóteo, fala que nós temos só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ele se fez o sumo sacerdote, ele se fez o supremo, o sumo sacerdote, ou seja, que ele ocupou esse lugar, ele tomou o nosso lugar, ele foi esse sacerdote, ele fez um sacrifício da sua própria vida para que eu e você hoje pudéssemos ir até ele, para que nós possamos ter acesso a Deus. Então isso é mais ou menos, irmãos, aqui um pano de fundo para que você possa entender aonde nós queremos chegar, diante de todas essas cerimônias aqui. O que foi essa cerimônia toda? Sacrificar o cordeiro, colocar o polegar no sangue desse cordeiro sacrificado, colocar na orelha ali, para que Moisés colocasse na orelha ali como se fosse ungindo ali, né, com a mão, assim na orelha direita ali de Arão e dos seus filhos. Era um momento de consagração. Ali iria começar esse sacerdócio que eu acabei de explicar para você. E naquele momento que iria começar esse sacerdócio, antes de começar aquele momento, o Senhor exigiu que Moisés consagrasse Arão e a sua descendência para que eles fossem sacerdotes diante de Deus, para que eles pudessem exercer esse sacerdócio levítico. E essa foi a cerimônia de consagração dos sacerdotes para que eles pudessem exercer o sacerdócio levítico. Moisés sacrificou o animal, colocou a mão no sangue do animal com o seu dedo polegar, e com o seu dedo polegar colocou primeiramente na orelha direita, na ponta da orelha direita de Arão, e depois no seu pé direito, e assim fez sucessivamente com seus filhos. Então, tudo do Antigo Testamento, irmãos, ele traz um ensinamento para o Novo. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que o Antigo Testamento, que a lei é a sombra das coisas que viriam, não é a imagem exata das coisas. Então vemos que o Antigo Testamento, a lei, todos esses sacrifícios, esses rituais aqui, eles estavam apontando para Cristo. E no dia de hoje, como nós temos a revelação completa de Cristo, ele nos passa uma mensagem. Nós recebemos uma mensagem de todos esses rituais, de todas essas coisas. Todos esses rituais, essas coisas, elas vão simbolizar alguma coisa, algum ensinamento para nós no dia de hoje. E o ensinamento, queridos, segundo a revelação que o Espírito Santo trouxe para nós, a revelação que o Senhor nos trouxe é que o ensinamento que nos transmite essa palavra,
aqui esses versículos que nós lemos, é um ensinamento de humildade. Todos nós, irmãos, fomos chamados para ser sacerdotes. A palavra de Deus diz, ali no livro de Hebreus, que nós somos uma geração de reis e sacerdotes diante de Deus. Nós fomos chamados, todos nós, eu e você, para sermos sacerdotes diante do Senhor. Esse papel que ocupava o sacerdote ali, de levar o povo até Deus, de conduzir o povo até Deus, de interceder pelos pecados do povo, hoje, na nova aliança que foi inaugurada com Cristo Jesus, hoje nós somos esses sacerdotes, como bem relata a Bíblia. E melhor dizendo, não fala no livro de Hebreus, não, fala no livro de Apocalipse, né? Agora eu lembrei, eu confundi aqui os nomes. No livro de Apocalipse diz que nós somos uma geração de reis e sacerdotes diante de Deus. Nós somos os sacerdotes no dia de hoje, eu e você. E antes, queridos, de nós podermos exercer esse sacerdócio, nós precisamos de maturidade espiritual. O segundo desejo de Deus depois da salvação é a maturidade espiritual. E um dos sinais da maturidade espiritual em nossa vida é a humildade. Um dos principais sinais. Uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa espiritual, ela vai ser uma pessoa humilde. A característica que vai fluir da sua vida será a humildade. O fruto que vai fluir da sua vida, uma das partes desse fruto que vai fluir da sua vida será a humildade. E justamente aqui, queridos, esse ritual, essa consagração, da forma que Deus falou, como essa consagração seria, ela nos fala de humildade. A humildade tem a ver com os ouvidos. Sabe por quê? Porque quem é humilde ouve. Você vê que a primeira coisa que o sangue ali do animal precisou, Moisés, ele tocou ali com seu polegar no sangue do animal, que foi sacrificado ali, Deus estava ordenando que fosse feito dessa maneira. Ali o que aconteceu? A primeira parte não foi na cabeça, que Moisés teve que passar ali o seu polegar manchado de sangue, ele não passou na cabeça, ele não passou nos pés, ele não passou nas mãos de Arão e de seus filhos. Poderia ser feito, eles iriam trabalhar com as mãos, eles fariam o sacrifício dos animais, eles fariam a oferta ali pelo pecado, que era feita uma vez por ano, colocando a mão na cabeça do animal e outra na pessoa, e transmitindo ali o pecado, né, da pessoa para o animal, e depois o animal seria sacrificado. Poderia ter sido colocado nas suas mãos. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus fala para Moisés colocar o seu polegar manchado de sangue nas orelhas, na ponta da orelha, primeiro na ponta da orelha direita de Arão e sucessivamente em todos os seus filhos. Por quê, queridos? Isso nos traz um ensinamento sobre a humildade. A humildade tem a ver com os nossos ouvidos. A humildade tem a ver com os nossos ouvidos. A humildade tem a ver com os nossos ouvidos. Porque quem é humilde vai ouvir. Quem não gosta de ouvir é uma pessoa que não tem humildade, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa soberba. É uma pessoa que não vai refletir a humildade de Cristo na vida dela. Se uma pessoa é madura espiritualmente, irmãos, um sinal de uma pessoa que anda no Espírito, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa espiritual, é a sua humildade. A palavra do Senhor diz que Deus dá graça aos humildes. O Senhor abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. O Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Então o Senhor fala muito sobre a humildade. A humildade tem tudo a ver com os nossos ouvidos. Você já viu, irmãos, que pessoas que não gostam de ouvir outras são pessoas que não têm essa humildade, são pessoas que não são espirituais. O espiritual vai ouvir. Uma coisa é a gente concordar, outra coisa é a gente concordar e seguir aquilo que estão nos falando. Mas a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu vou, pelo menos, ouvir aquilo que me está sendo falado. Eu não vou desprezar. Tem gente que não gosta de ouvir os outros. Pessoas que gostam de falar,
mas na hora que outra pessoa vai falar, essa pessoa vai para o celular, ignora aquilo que o outro está falando. Isso é sinal de alguém que é carnal. E essa pessoa não está preparada para exercer o sacerdócio de Deus e, em consequência, não vai viver o propósito de Deus, porque Deus fala que nós somos uma geração de reis e sacerdotes. O Senhor deseja que nós possamos exercer o sacerdócio, de levar as pessoas até Deus, de exercer o ministério que Paulo fala, o ministério da reconciliação, levar pessoas a Cristo. Não vamos, queridos, estar habilitados para isso, porque no nosso coração, se no nosso coração não existir essa humildade que começa pelos nossos ouvidos. A humildade começa pelos ouvidos. Nós precisamos ouvir, ainda que nós possamos discordar daquela opinião, daquele conselho. Não quer dizer que nós vamos seguir aquilo que Deus confirma em nosso coração. Mas o fato de não querer ouvir, isso demonstra uma atitude soberba, uma atitude arrogante, orgulhosa. E não é isso, queridos irmãos, que Deus tem para nós. Uma pessoa arrogante, soberba, é uma pessoa carnal. Não adianta, irmãos, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa de Deus, o que vai fluir da vida dela será a humildade. A humildade. E a humildade tem a ver com os ouvidos. Ela vai ouvir. E não vai ouvir no automático. Realmente vai ouvir, irmãos. No dia de hoje, é difícil encontrar pessoas que ouvem outras pessoas. Muitas vezes nós estamos com a cabeça tão ocupadas, estamos tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as contas que tem para pagar, com os problemas que tem para resolver, com as circunstâncias que estamos enfrentando no mundo, no tempo de hoje. Estamos com a nossa cabeça tão ocupada que não paramos para ouvir o outro. Mas o Senhor, irmãos, deseja que nós possamos ouvir os outros. Ouvir de verdade, sentar para ouvir aquilo que realmente essa pessoa está falando. Porque isso fala de humildade. Humildade fala dos ouvidos. A primeira coisa que foi consagrada a Deus foi os ouvidos. Irmãos, quando nós temos essa humildade, não somente nós ouvimos o outro, mas nós ouvimos a Deus. A humildade começa pelos ouvidos. E quando a humildade está nos nossos ouvidos, nós ouvimos a Deus. Sabe por que muitas pessoas deixaram de ouvir a Deus? Porque deixaram a arrogância e deixaram a soberba tomar conta do seu coração. E muitas vezes, irmãos, isso vai nos afastar de Deus, isso vai fazer com que nós não tenhamos ouvidos consagrados a Ele. Nós oramos para que Deus abra os nossos ouvidos espirituais, mas muitas vezes nós não ouvimos outras pessoas. E não foi somente os ouvidos, irmãos, que foi consagrado aqui, mas também os seus pés. Né? Primeiro, depois dos ouvidos, foram consagrados os pés. E foram consagradas as mãos, foram consagrados primeiro os ouvidos, as mãos e depois os pés. As mãos falam de ações. Primeiro o sangue veio simbolizando hoje o sangue do nosso Senhor Jesus. O sangue de Jesus foi sobre a orelha ali de Arão e de seus filhos, depois foi sobre as suas mãos e depois foi sobre os seus pés. Ali as mãos falando das suas ações. No Salmo 24 fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puros de coração. As mãos falam de ações. As mãos falam de atitudes. O Senhor deseja purificar com o sangue de Cristo as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro sacrificado com sangue derramado, esse sangue simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. O sangue que deseja primeiro purificar os nossos ouvidos. O sangue que primeiramente deseja purificar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. O sangue que deseja purificar as nossas mãos, para que as nossas atitudes sejam purificadas diante de Deus. O sangue que deseja purificar também os nossos pés. O terceiro passo era que os pés eram
Moisés ali com seu dedo manchado de sangue, o seu polegar manchado de sangue, ele colocava ali o seu polegar sobre os pés, colocou sobre os pés de Arão, sobre os pés dos seus filhos, simbolizando ali que o Senhor estava purificando o seu senso de direção, ou seja, que Deus queria trazer a direção espiritual para a vida deles. Assim como no dia de hoje, Deus deseja que nós possamos fazer não a nossa vontade, mas que nós possamos seguir a direção de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Pés falam sobre direção. Eu e você fomos chamados para seguir a direção de Deus. Mas para isso nós precisamos ter o nosso senso de direção purificados pelo sangue. Muitas vezes, irmãos, estamos querendo coisas que Deus não quer. Estamos ali buscando coisas que Deus não deseja que nós possamos buscar para a nossa vida. Talvez Deus esteja chamando você para ser um missionário, você quer ser um empresário. Talvez Deus esteja chamando você para ser um empresário na obra de Deus, para abençoar muitas pessoas, mas você quer ser um pastor de tempo integral. Nós precisamos, irmãos, ter o nosso senso de direção purificado no sangue de Cristo, para que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. E tudo isso, os nossos ouvidos, eles vão guiar as nossas mãos, eles vão guiar os nossos pés. Os ouvidos vão guiar as mãos e os pés. Os ouvidos purificados por esse sangue, eles vão ouvir a palavra de Deus, eles vão ouvir a direção de Deus, vai ser um canal limpo, sem coisa humana, sem coisa superficial pelo meio. Será uma pessoa que vai ouvir a direção de Deus para a sua vida. Em consequência disso, as suas atitudes serão purificadas, os seus pés serão purificados, vai seguir a direção de Deus, vai ter atos santos, vai ter ações de acordo à palavra de Deus. Queridos e amadas do Senhor, que Deus continue abençoando a nossa vida, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Um abraço forte, que Deus abençoe a todos. Amamos vocês, queridos.